Essa semana, como não podia deixar de ser, eu vou terminar com uma polêmica jurídica. E essa polêmica que eu estou trazendo aqui para vocês é uma polêmica que eu, como pai de uma criança, pai de uma menina que hoje tem 3 anos, eu entendo que eu tenho a obrigação de trazer até para que a gente possa discutir o caso e até para que a gente possa entender melhor a legislação e o nosso dever de como pai, né, e como mãe tem com a criança. O que foi que ocorreu? O STJ julgou um caso extremamente polêmico em que absolveu um homem de 20 anos que tinha uma relação com uma criança de 12 anos e dessa relação, né, a criança acabou tendo outra criança. Então a gente tem aqui criança tendo criança. Esse homem ele foi denunciado pelo crime de estupro de vulnerável. O caso chegou até o STJ e o STJ, por 3-2, decidiu pela absolvição do homem. Segundo o argumento da tese vencedora, seria importante a absolvição desse homem até por questões de proteção do filho, né, dessa relação, ao meu ver, até imoral, mas dessa relação. Então, como teve uma criança, como teve um filho, seria importante que esse homem também estivesse solto, dentre outros argumentos que infelizmente eu não consegui me aprofundar, uma vez que o processo é sigiloso e o julgado ele não foi disponibilizado. Então, para que a gente possa entender e fazer uma análise sobre uma perspectiva jurídica, é importante primeiro a gente saber o que seria um estupro de vulnerável. O estupro de vulnerável, ele ocorre em 2 situações, né? Quando você pratica conjunção carnal ou ato libidinoso em uma pessoa menor de 14 anos, que pode ser tanto um menino como pode ser uma menina, ou então você pratica conjunção carnal ou ato libidinoso em uma pessoa que esteja em situação de vulnerabilidade, como por exemplo ocorreu no caso do Robinho, né, que ele foi condenado por estupro de vulnerável, uma vez que a pessoa ela estava em situação de vulnerabilidade. Então, neste caso específico, a gente identifica a presença da primeira situação, que é um estupro, né, em que o agressor tem relações sexuais com uma criança, né, com uma menor de 14 anos, uma pessoa menor de 14 anos. Então, aqui há a caracterização do estupro, mas você poderia até você poderia até apresentar o argumento, Rodolfo, mas essa pessoa menor de 14 anos, essa criança, adolescente, ela já tinha uma vida sexual ativa, ela já tinha uma vida sexual pregressa ao ato. E a resposta isso é irrelevante. Não importa se a criança ou a adolescente menor de 14 anos tinha ou não uma vida sexual ativa, porque a legislação ela veda absolutamente essa situação. Porque ela entende que a vulnerabilidade ela é presumida. Então, a criança ou a adolescente menor de 14 anos ter uma vida sexual pregressa, isso é irrelevante. Então, neste primeiro ponto, eu entendo que não é possível você argumentar pela uma absolvição, porque é muito claro, né, de que um homem teve relações sexuais com criança e dessa relação sexual acabou gerando uma outra criança. Então, isso é um ponto muito importante. Segundo, como eu não tive acesso ao processo, eu entendo que a caracterização do erro de proibição, ou seja, do desconhecimento da legislação, também não procede, até porque é muito fácil hoje o acesso à informação, é muito fácil, até por causa de propagandas, de publicidade, saber que um homem não pode ter uma relação com uma menina, no caso uma criança, né? Até porque, pelo que eu percebi, ela tinha menos de 12 anos quando começou esse namoro, né? Que isso, além de ilegal, é imoral. Então ele já também, ao meu ver, não entra o argumento de erro de proibição. E para além disso, para além de eu entender que a decisão é uma decisão que não tem respaldo jurídico, é uma decisão cujas consequências elas são extremamente danosas, porque
Vejam, a partir do momento que eu digo que você ao você ter relação sexual com uma menina de 12 anos, 13 anos, você pode ser absolvido contanto que você a engravide e tenha uma relação matrimonial com ela, porque a existência da criança fruto desse relacionamento imoral será uma salvaguarda para você. Então isso, ao meu ver, pode até estimular a prática desse tipo de ato, né? Que é um ato ilegal e, mais uma vez, é um ato imoral. Então, ao meu ver, o STJ errou, e errou feio, né? Ao decidir dessa forma, podendo trazer consequências danosas, consequências graves, que inclusive a ministra Daniele Teixeira apresentou no seu voto, né, no seu voto oral, da consequência grave que isso pode trazer. O que vocês acham desse caso? Será que o STJ julgou corretamente ou será que o STJ não julgou corretamente? Comente aqui e compartilhe o vídeo.